Continuar o estudo do equilíbrio químico, onde o nosso tema de hoje é o equilíbrio iônico. Mas antes de iniciarmos essa aula, primeiro vamos rever o conceito do equilíbrio químico com as respectivas constantes do equilíbrio que nós conhecemos como o Kc e o Kp, que já foram apresentadas na aula da anterior, não é? Então, primeiramente, observem aqui, ó, um equilíbrio genérico entre X reagente gasoso e Y produto gasoso, onde o X e o Y são os coeficientes estequiométricos, e o R é o de reagente, o P é de produto, e G são os estados físicos gasosos. A constante do equilíbrio, como já foi demonstrado, é a concentração dos produtos elevado a Y, dividido pela concentração molar dos reagentes elevado ao coeficiente X, onde esses colchetes, que aqui se encontram representados, eles tratam da concentração molar, definida como número de mols sobre o volume. E as substâncias que possuem a concentração molar variável, que por sua vez serão substituídas nessa expressão, são os gases e solução aquosa. A gente sempre deve enfatizar esta questão para o aluno não confundir. Quem tem concentração que deve participar dessa expressão são soluções aquosas e também os gases. Os sólidos, a concentração dos sólidos ela é constante e por ela não ser variável, por esse motivo os sólidos não participam dessa expressão da constante do equilíbrio. Somente gases e solução aquosa. Aqui já no Kp, a constante expressa em termos da pressão parcial é dado pela pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial dos reagentes, onde o Y é o coeficiente do produto e o X é o coeficiente dos reagentes. E esse Pzinho minúsculo aqui, ele trata da pressão parcial, pressão individual dos gases. Exatamente, somente os gases que participam dessa expressão da constante do equilíbrio em termos das pressões parciais. Somente os gases possuem a pressão parcial. Muito bem, era necessário eu fazer essa revisão, já que o nosso tema a seguir, que é o equilíbrio iônico, depende desse conceito do equilíbrio que é produto sobre os reagentes. Muito bem, então vamos começar então a estudar neste momento o chamado equilíbrio iônico. E a diferença em relação aos equilíbrios anteriores é exatamente o fato de que nós vamos encontrar neste momento, nós vamos encontrar íons com carga positiva, cátion, e ânion com carga negativa. Mas acontece que o fato de aparecerem esses íons não vai mudar o padrão definido da constante, que continua sendo produto sobre os reagentes. A única diferença agora é que a constante do equilíbrio, ao invés de ser chamado de Kc ou de Kp, agora ela será chamada de Ki, em função do fato da substância do equilíbrio ionizar. E nesse caso, dessa constante do equilíbrio em termos da ionização, que é o Ki, quem vai ionizar são os ácidos e também as bases. Eventualmente, no lugar desse Ki, você poderá encontrar os termos Ka e Kb, portanto. O termo Ka é atribuído a um ácido e o Kb é atribuído a uma base. Mas, nos dois casos, eu posso apenas usar o termo Ki,
indicando que as substâncias no equilíbrio sofrerão uma ionização. Só Ki é o suficiente, mas eu quero que vocês não se esqueçam que esse Ki pode também ser escrito como Ka para ácido ou Kb para base. Então nós temos aqui um exemplo de um sistema em equilíbrio e eu vou escrever então a sua constante do equilíbrio, que agora será chamada de Ki. Então, como nós vimos, tá? A constante de ionização será expresso da seguinte maneira: apesar de encontrarmos íons nesse equilíbrio, mas o princípio geral não vai mudar. Ele continua sendo produto sobre os reagentes, mas agora os produtos são os íons H+, vezes o íon A-, de anion, A-. Aqui está a forma do ácido ionizada dividido pela forma do ácido não ionizada, que é o reagente. Certo? Então, constante de ionização é dado pelo produto ionizado, seja do ácido ou da base, dividido pelo reagente não ionizado. Nesse exemplo, eu usei um ácido genérico HA, que ionizava, dando o íon H+ e A- em equilíbrio com parte de molécula de ácido que não ionizou. Agora, podemos analisar essa expressão da constante de ionização e fazermos aqui duas análises importantes. A primeira análise é com relação ao ácido, que pode estar mais ionizado ou menos ionizado. E o que isto representa nessa expressão? O fato do ácido estar mais ou ele estar menos ionizado. Bom, primeiramente, o fato do ácido estar mais ionizado faz com que este equilíbrio esteja mais deslocado para a direita. Sendo assim, se o equilíbrio está mais deslocado para a direita, logo predomina a forma ionizada do ácido. E esta forma ionizada do ácido em relação à constante de ionização, elas são duas grandezas diretamente proporcionais. Então, a primeira conclusão que nós podemos chegar é que quanto maior for a constante de ionização, quanto maior o Ki, significa que maior será a concentração do ácido na sua forma ionizada. Ou seja, o ácido ionizado é aquele em que essa forma dos produtos que predomina. Consequentemente, esse equilíbrio ele está mais, digamos, deslocado para a direita, onde então está nesse equilíbrio predominando a forma ionizada, que é o que tem mais. E como isso é diretamente proporcional ao Ki, então quanto maior a constante de ionização, mais ionizado encontra-se o ácido, ou seja, o equilíbrio está mais deslocado para a direita e, consequentemente, eu posso afirmar o seguinte: o ácido é considerado mais forte. O ácido ele é mais forte, consequentemente, porque ele tem maior constante de ionização. Agora eu vou analisar o contrário. Digamos que nesse equilíbrio dinâmico, o que predomina, o que existe mais são moléculas de ácido não ionizada. Só que essa concentração sendo maior em relação ao Ki, essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Consequentemente, quanto maior a concentração do ácido não ionizado, menor é a constante de ionização, menor é o Ki. Quanto menor a constante de ionização, maior é a concentração do ácido na forma não ionizada, que é o que predomina. Ou seja, esse equilíbrio químico ele está mais
deslocado para a esquerda do que para a direita. Logo, se o equilíbrio está mais deslocado para a esquerda e predomina a forma do ácido não ionizada, consequentemente, esse ácido é mais fraco. Então, senhores e senhoritas, apenas fazendo uma análise do valor das constantes de ionização, eu posso já comparar as constantes e, consequentemente, eu posso dizer qual que é o ácido mais forte e qual é o ácido mais fraco. Uma das possibilidades de um exercício desse tema aparecer no seu vestibular é com relação a uma tabela, onde ele coloca o valor das constantes de ionização e você compara nessa tabela as constantes, e aí ele pode perguntar qual é o ácido mais forte, qual é o ácido mais fraco. Ele pode perguntar para você, por exemplo, qual é a ordem crescente, a ordem decrescente de força. Isso você vai ver nas aulas durante a resolução dos exercícios. Aqui eu vou apresentar o conceito teórico por enquanto. Uma outra possibilidade pode aparecer uma questão envolvendo a ionização de poliácidos, ou seja, ácidos que possuem mais de um hidrogênio ionizável. Aqui nós temos um exemplo do gás sulfídrico que, em solução aquosa, ele vai ionizar em duas etapas. Na primeira etapa, o primeiro hidrogênio é ionizado na forma de íon H+, e resta ainda um hidrogênio que não foi ionizado. Nesta primeira etapa, esse é um sistema em equilíbrio dinâmico, cuja constante do equilíbrio eu vou chamá-la de K1, referindo-se que é a constante da primeira etapa. Mas aí eu pego esse hidrogênio sulfeto, que tem uma carga negativa, e ele vai ionizar o segundo hidrogênio agora, e nessa segunda ionização, aí saindo o segundo hidrogênio, sobra o íon sulfeto. E como essa segunda etapa também é um sistema em equilíbrio, logo, a constante do equilíbrio dessa segunda etapa eu vou chamar de K2. Agora, um detalhe importante que eu gostaria de falar para vocês é que existe uma relação entre essas constantes da primeira e da segunda etapa, que é a seguinte: quando o ácido ele ioniza o primeiro hidrogênio, eu vou mostrar aqui a sua fórmula estrutural para facilitar o que eu vou falar na sequência. Aqui nós temos o enxofre, que compartilha dois pares de elétrons com dois átomos de hidrogênio, um aqui do lado esquerdo e um do lado direito, e além do mais, o enxofre da família 6A funciona como se fosse o oxigênio, e ele ainda tem dois pares de elétrons livres. Acontece o seguinte: o hidrogênio e o enxofre também estão compartilhando um par de elétrons. Consequentemente, quando o primeiro hidrogênio for ionizado, ou seja, quando o primeiro hidrogênio sair desta fórmula, ele sai sem o seu elétron, já que esse elétron vai ficar nessa fórmula. Consequentemente, esse hidrogênio que restou agora é atraído por 2, 4, 6 elétrons que vão atraí-lo. Isso faz com que fique mais difícil ionizar o segundo elétron. Consequentemente, se fica mais difícil ionizar o segundo elétron, o segundo hidrogênio, quer dizer que o ácido fica mais fraco. E se ele fica mais fraco, menor será a constante de ionização. E isso vale para qualquer poliácido, tá? A constante da primeira etapa é muito maior que a constante da segunda etapa. E se tiver uma terceira etapa, a constante da segunda etapa ainda também é muito maior que o da terceira etapa, e assim sucessivamente. Por que a constante diminui a cada etapa? Resposta: porque o ácido fica cada vez mais fraco
a cada etapa. Cada hidrogênio que sai, o elétron, o íon H+, que sobra na fórmula, fica mais fortemente atraído pelos elétrons que restaram. Isso dificulta a ionização dos hidrogênios subsequentes. Agora eu vou somar estas duas etapas. E nessa soma das duas etapas, eu cancelo as substâncias iguais em lados opostos, como esse hidrogênio sulfeto. E copiando o que sobrou, aí nós temos a reação global da ionização, que é o gás sulfídrico H2S, que ao ionizar, ele se transformou em dois íons H+, aquoso, e além disso sobrou o íon sulfeto, que é o S2- aquoso. E ele pode também, no exercício, pedir para vocês, calcule a constante do equilíbrio da reação global, que eu vou chamar aqui de K3, tá? Da terceira reação. A primeira reação é a ionização do primeiro hidrogênio. A segunda reação é a ionização do segundo hidrogênio. E o K3 é a constante da reação global. E essa constante da reação global, como é que eu calculo? Resposta pelo produto das constantes das etapas anteriores. Se o ácido, como nesse caso, tem duas etapas, é só multiplicar a constante da primeira etapa pela constante da segunda etapa, que nós temos a constante da reação global. E se o ácido tem três etapas da mesma maneira, se o ácido tem três etapas, aí você pega e multiplica a constante das três etapas e com isso você tem a constante da reação global, certo? Agora eu vou demonstrar para vocês uma fórmula referente à chamada lei da diluição de Ostwald. Essa lei da diluição de Ostwald vai originar uma fórmula que nós vamos utilizar na resolução dos exercícios que envolvem o cálculo da constante do equilíbrio. Então, existem duas possibilidades desses exercícios de equilíbrio iônico aparecerem. Primeiro, como eu disse, colocando uma tabela comparando a força dos ácidos apenas com as constantes. O segundo tipo de exercício, ele pede para calcular a constante do equilíbrio. E para fazer isso, eu vou demonstrar aqui a fórmula e essa demonstração vai originar o raciocínio para fazer os exercícios. Acompanhem, por favor. Considere a diluição de uma quantidade inicial de N mols de um ácido genérico HA com um grau de ionização igual a alfa num volume genérico de V. Essa letra grega alfa nos exercícios virá especificado em termos de porcentagem, que indica a porcentagem de moléculas do ácido que ioniza. Então aqui vamos completar a nossa famosa tabelinha do equilíbrio, que nós já trabalhamos esse raciocínio na aula anterior. Aqui no início, a quantidade do ácido genérico HA é igual a N, é o que ele colocou para ionizar, logo não tinha formado nada de produto. Então, produto 0 e 0 sempre. No início não forma nada. Quanto que vai ionizar desse N? Vai ionizar uma certa porcentagem dessas moléculas chamadas de alfa. Tá? Então, para calcular quanto ionizou é muito fácil. Basta você pegar o número de mols do início e multiplicar pela porcentagem de moléculas que ionizaram. Quanto que você colocou N mols, quanto ionizou alfa, a quantidade que vai ionizar é N vezes alfa. E agora a quantidade de produto será proporcional à estequiometria da reação, que é de 1 para 1. 1 mol do ácido genérico HA vai ionizar formando N vezes alfa íons H+, e também N vezes alfa íons A-.
Bom, agora o raciocínio é o seguinte. No equilíbrio, o que sobrou do ácido que não ionizou? Para calcular, eu pego o número de mols do ácido que foi colocado no início, colocou N mols. Então, ele colocou N, então vai ficar N menos alfa. E restou N menos N alfa. O que sobra no equilíbrio do ácido que foi colocado para ionizar é o que eu tinha menos o que ionizou. Agora, com relação aos íons, agora eu vou colocar aqui no equilíbrio aquilo que formou. Eu tinha zero, formou N-alfa e sobrou zero mais N-alfa, então formou N vezes alfa de H+, zero mais N-alfa, e formou N vezes alfa de A-. Ok? Bom, a finalidade dessa tabelinha é sempre determinarmos os valores das concentrações do equilíbrio. Esta é a finalidade de fazermos isto. Agora que esses valores do equilíbrio já foram determinados, então agora o que eu faço com eles? Eu vou determinar a constante do equilíbrio, chamado constante de ionização. Vamos lá então agora calcular o KI desse ácido genérico HA. Então ficaremos assim: a constante de ionização, como nós vimos no início da aula, é dado pela concentração do ácido que ionizou. Concentração do ácido que ionizou está aqui, ó. É o íon H+, o ácido ionizado, né? Íon H+, aqui é vezes a concentração do ânion, do íon A-, dividido pela concentração do ácido que não ionizou. Sendo que, como isso é constante do equilíbrio, consequentemente, quando eu substituir nessa fórmula, que dados eu devo substituir? Sempre os dados referentes ao equilíbrio químico, esses da tabela, dessa terceira linha. Tá, então vamos lá, vamos continuar aqui do lado e vamos calcular essa constante do equilíbrio em termos das concentrações. Então vamos deixar assim, né? Vamos caprichar aqui, ó. Constante de ionização é igual a... Qual é a concentração do íon H+ no equilíbrio? Ah, sim, um detalhe muito importante que eu não posso deixar de falar para vocês, que esses colchetes aqui, eles representam a concentração molar, tá? Então, quando eu pegar o número de mols ali, ó, o número de mols é N vezes alfa, eu tenho que pegar isso e dividir pelo volume, tá? Sobre V. Por que sobre V? Por que você tem que dividir pelo volume? Porque esses colchetes aqui representam molaridade. E isso daqui não é molaridade, isso é número de mols. Por isso que eu tenho que pegar e dividir pelo volume, tá? E também da mesma maneira do ânion. A quantidade do ânion no equilíbrio é N vezes alfa dividido pelo volume da solução QV. Certo? Sempre dividido pelo volume QV. E aqui a quantidade do ácido que não ionizou é N menos N alfa. Só que esse N menos N alfa dá para eu colocar o N em evidência para facilitar a nossa resolução, e aí fica N vezes 1 menos alfa dividido também pelo volume. Já aqui nós temos aqui concentração molar. Ok. Agora vamos resolver isso daqui? Vamos resolver aqui embaixo, ó. Essa constante chamada de ionização, ou conhecido como KI, será expresso por, ali no numerador fica N alfa sobre V vezes N alfa sobre V, também, né? Dividido por N
vezes 1 menos alfa sobre V também. Vamos dar uma caprichada, isso aqui está muito feio. Então, aqui no meu denominador, eu vou colocar isso daqui, ó, N vezes 1 menos alfa dividido por V. Um volume desse daqui, eu posso cancelar. Opa! O programinha é meio maluco, né? Pronto. Um volume desse daqui, ó, eu posso cortar um V desse do denominador com um do numerador. Outro que eu posso cortar é um N desse do numerador com esse do denominador. Enfim, de tanto fazer esses cortes aí, o que sobrou? Sobrou que a constante de ionização é igual a N vezes alfa vezes alfa. Alfa vezes alfa é alfa elevado ao quadrado, dividido por V, que já vai para o denominador, multiplicado por 1 menos alfa, onde esse N sobre V, isso nada mais é do que a concentração molar ou molaridade, aquele M meio esquisito. E assim acabei de demonstrar para vocês a fórmula conhecida como a lei da diluição de Ostwald, que é M vezes alfa elevado ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Ok? Agora, dentro de alguns instantes, eu vou fazer um exercício onde eu vou, no exercício, resolvê-lo por fórmula e sem fórmula para você chegar às suas conclusões, se é vantagem fazer com fórmula ou se a vantagem é fazer por tabelinha do equilíbrio. Antes de mais nada, eu preciso também contar aqui para vocês o seguinte, ó. Nesta fórmula, molaridade vezes alfa, que é o grau de ionização, a porcentagem de moléculas que ionizam, dividido por 1 menos alfa. Se por um acaso o grau de ionização de um ácido for menor do que 5%, se menos de 5% das moléculas ionizarem, esse denominador aqui, vamos pegar um exemplo. Digamos que ionizou 1% das moléculas. Por exemplo, se 1% das moléculas estão ionizadas, esse valor do alfa é 1/100 ou 0,01. E se eu pegar o 1 menos 0,01, isso vai dar 99,9, ou melhor, 0,99, que é aproximadamente 1. Portanto, esta equação, quando o grau de ionização for menor que 5%, esta equação ela é reduzida a molaridade vezes alfa elevado ao quadrado, e o denominador fica aproximadamente igual a 1. Mas eu volto a dizer um detalhe importante, isso só vale quando o alfa for menor que 5. Se ele for igual ou maior que 5%, aí você já não pode fazer isso. Aí você tem que deixar a equação com o seu denominador. Agora eu vou mostrar para vocês um exercício onde eu vou fazer uso desta fórmula. Aqui está um exercício que pede para você o seguinte. Considere uma solução 0,02 molar de um ácido genérico HA que está ionizado apenas 1%. Isso aqui é o grau de ionização, tá? Isso aqui é a porcentagem de moléculas que ionizaram.
E nessas condições ele pede para você calcular a constante do equilíbrio do ácido Ki. E para fazermos o cálculo dessa constante de ionização, eu vou fazer esse exercício de duas maneiras. A primeira forma, eu vou resolver ele sem fórmula, usando a tabelinha do equilíbrio, tá? A tabelinha do equilíbrio conforme o raciocínio que eu acabei de usar na demonstração da lei da diluição de Archibald, tá? Então, no início, a concentração do ácido aqui não está em mol, já está em molaridade, então eu não vou nem precisar dividir pelo volume. Então, no início, a concentração é 0,02 mols por litro, ou esse M aqui que é a mesma coisa. Mas no início, você sabe, nunca forma nada de produto porque ainda não ionizou. No início, o produto sempre é zero. E quanto que vai ionizar disso daqui? Tudo? Não, não, não. Vai ionizar somente 1% desse valor. Tá, e quanto que dá 1% de 0,02? Aí eu vou calcular aqui do lado para ver quanto que vai dar. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. O 0,02 molar é a concentração inicial, que em termos percentuais é o início, né? Então dá 100%. Sendo que desse total vai ionizar apenas 1% desse valor, que eu vou chamar de X. E o valor do X é igual a, como eu estava demonstrando ali na tabelinha, o X é igual a N vezes o alfa. É só pegar a concentração molar e multiplicar pela porcentagem, que é 1 centésimo, 1%, que é 1 vezes 10 ao quadrado. Eu vou deixar esse número na forma de notação científica, então o 0,02 fica 2 vezes 10 a menos 2. E aí esse 10 ao quadrado eu vou passar para o numerador e ele vai ficar 10 elevado a menos 2. Então eu multiplico, na multiplicação eu vou conservar a base, vou somar os expoentes e quanto ionizou do 0,02? 2 vezes 10 elevado a menos 4 molar. Quer dizer que de 0,02 ionizou 0,00002 mol por litro, ou molar. Então é isso que eu vou colocar na minha tabelinha. Desse 0,02 ioniza 1%, que é isso daqui, ó. É 2 vezes 10 elevado a menos 4 molar. E quanto vai formar do ácido ionizado? Vai formar a relação estequiométrica. E essa relação estequiométrica é de 1 para 1, então forma 2 vezes 10 elevado a menos 4 molar de H+, e vai formar 2 vezes 10 elevado a menos 4 molar de ânion. Agora vamos ver o que sobrou no equilíbrio, que interessa para eu calcular o Ki. Tinha 0,02, disso ionizou 0,04 e sobrou, quanto que sobrou? 0, vamos colocar aqui, sobrou 0,02 que eu tinha, menos 0,0002. 1, 2, 3, 4. E isso vai dar quanto? 0,02 menos 0,0002. Dá 0,0198. 0,0198, eu posso arredondar isso daqui. Isso vai ser aproximadamente igual a 0,02.
Então ionizou uma quantidade tão pequena do ácido que aproximadamente a quantidade que tinha ionizado é quase igual à quantidade que tinha colocado no início. Mas isso só vale para ácidos que ionizam menos de 5% das suas moléculas, que eu posso arredondar. Aqui é o que eu tinha no início, nada mais o que ionizou, que é 2 vezes 10 elevado a menos 4 molar. Aqui é o que eu tinha no início, mais o que ionizou. Não tinha nada no início, então ionizou. Aquilo que ionizou é o que eu tenho no equilíbrio, 2 vezes 10 elevado a menos 4 molar. Pronto, agora que eu já tenho a última linha da tabela do equilíbrio completa, isso tudo é usado para eu calcular a constante do equilíbrio. Ok, agora vamos fazer isso. Vamos fazer aqui o cálculo do KI. Aqui embaixo, ó. Opa, não vai desaparecer tudo aqui não. Às vezes o programinha fica doidinho com a química. Agora vamos então fazer o cálculo da constante do equilíbrio sem a fórmula da lei da diluição de Ostwald, apenas substituindo os dados na equação do equilíbrio. Tá? Esse espaço aqui está um pouco reduzido, eu vou abaixar um pouquinho essa segunda passagem que eu vou fazer daqui a pouco, para não ficar muito amontoado isso aqui. Então, como é que eu calculo a constante do equilíbrio em termos das concentrações molares, que é o nosso KI? A constante do equilíbrio é calculado da seguinte maneira. Constante do equilíbrio é calculado assim, então. KI. Concentração dos produtos, que no caso é o ácido ionizado, que é o íon H+, multiplicado pelo íon A-, que é o ânion, em vida própria, o programinha, né? Vocês estão percebendo. E isso é dividido pelo ácido que não ionizou, que é o HA. Como isso aqui é constante do equilíbrio, então, nesse caso, já que trata-se de constante do equilíbrio, então eu vou substituir aqui os dados do equilíbrio. Os dados do equilíbrio químico são esses aqui, ó. Essa terceira linha da tabela. Eu fiz essa tabela, na verdade, com essa finalidade: descobrir as concentrações do equilíbrio, e depois que eu determinar essas concentrações no equilíbrio, que é a terceira linha da minha tabelinha, aí depois eu vou calcular a constante do equilíbrio, cujos valores das concentrações estão aqui na terceira linha. Beleza, então eu vou pegar esses valores da constante do equilíbrio e vou substituir aqui na constante do KI. Então vamos lá então. Quanto é a concentração do ácido ionizado no equilíbrio? Aqui, ó. É 2 vezes 10 elevado a menos 4 molar. E o íon A- também é a mesma coisa, é 2 vezes 10 elevado a menos 4 molar do ânion, do íon A-, dividido tudo isso aqui pela concentração molar do ácido que não ionizou, que é aproximadamente 0,02, ou seja, 2 vezes 10 elevado a menos 2. Ok, agora vamos resolver isso aqui. 2 dividido por 2 dá 1. Outro cálculo que dá para eu fazer é
10 elevado a menos 4 por 10 elevado a menos 2. O menos 2 vai para o numerador mais 2, e aqui fica 10 a menos 2. Bom, do denominador ficou igual a 1, né? Consequentemente, agora nós teremos que a constante do equilíbrio em termos das concentrações molares para um ácido 0,02 molar, que está ionizado 1%, é igual a 2 vezes 10 elevado menos 4 por mais 2, conserva a base, somo os expoentes. Então deu 2 vezes 10 elevado a menos 6. Constante do equilíbrio é um número adimensional, ou seja, não tem unidade. Eis, portanto, que eu tenho a resposta final. A constante do equilíbrio em termos das concentrações molares para um ácido 0,02 molar, 1% ionizado, é 2 vezes 10 a menos 6. Com o raciocínio da nossa tabelinha, tá? Agora eu vou resolver esse exercício. Ao invés de usar essa tabela, eu vou usar a formulinha que eu demonstrei para vocês da lei da diluição de Ostwald. Deixa eu localizá-la. Cadê a formulinha da lei da diluição de Ostwald para ácido que está ionizado menos de 5%? No caso aqui é 1% das moléculas ionizadas. A formulinha do ácido para a lei da diluição de Ostwald é essa daqui. Bom, nossa, ele tem vida própria. Essa formulinha aqui, ó. Molaridade vezes alfa elevado ao quadrado. Aqui está. Não vai fugir não, hein? Esta é a fórmula que eu vou usar nesse exercício, levando em consideração que, como o ácido está ionizado apenas 1%, menos de 5%, então esse denominador fica valendo aproximadamente 1. Então, olha como que vai ficar a resolução do exercício sem agora usar essa tabelinha, apenas usando a fórmula agora. A fórmula para calcularmos a concentração, a constante do equilíbrio em termos da concentração, que é o KI, sem a utilização da tabelinha do equilíbrio, é molaridade vezes alfa elevado ao quadrado. Simplesmente isso. Substituindo aqui os valores para calcularmos a constante do equilíbrio, a concentração molar era 0,02 molar. E o grau de ionização é 1%, 1 centésimo, elevado ao quadrado. Muito bem. Então, agora é só fazer essa continha aqui, ó. Esse 0,02 eu posso escrever como 2 vezes 10 elevado a menos 2. Dois vezes 10 elevado a menos 2. Meu Deus. Ainda bem que a aula está acabando, senão o programinha aqui vai ter um ataque, coitado. Tá doido para ele sumir aqui. Mas não vai sumir, não. Deixa eu terminar a minha aula sossegada aqui. 2 vezes 10 elevado a menos 2, que é concentração molar. Esse 10 ao quadrado passa para o numerador, vai ficar 10 elevado a menos 2, que é 1 centésimo, né? Tudo elevado ao quadrado. Continuando aqui embaixo, constante de ionização é igual a 2
vezes 10 elevado a menos 2, e aqui eu pego e multiplico, né, esses expoentes. 2 vezes menos 2 vai dar 10 elevado a menos 4. Na multiplicação das bases iguais, eu conservo as bases igual aos expoentes. E somo os expoentes, ou melhor. Fica 2 vezes 10 elevado a menos 6. Tá difícil, hein? Deixa eu terminar minha aula. Me desculpem aí, por favor. Isso acaba fugindo das nossas vontades aqui, né? Nesse caso, eu estou terminando aqui para mostrar para vocês que o valor final ele acaba sendo exatamente igual ao cálculo do CAI, sem fazer muito esforço, né? Então aqui fica 2 vezes 10 a menos 2, vezes 2 vezes menos 2 deu 10 a menos 4. Aí eu conservo a base, somo os expoentes e finalmente ficamos aqui com 2 vezes 10 elevado a menos 6. Observem, exatamente igual à resposta final. E aqui está o exercício resolvido com a formulinha que foi demonstrada, e esse aqui sem formulinha, apenas usando o raciocínio da tabelinha do equilíbrio. Muito obrigado a todos pela atenção. Na próxima aula nós vamos aplicar isso resolvendo os exercícios. Até lá, então.